Olá! No Brasil, 44 adolescentes se tornam mães a cada hora. 5 delas têm menos de 15 anos. A gravidez precoce pode interromper projetos, acentuar desigualdades e aumentar riscos de abandono escolar, vulnerabilidade social e violência. No episódio de hoje do programa Vitalidade, vamos falar sobre os altos índices de gravidez na adolescência e os desafios que esse cenário impõe para meninas, meninos, famílias e toda a sociedade. Para essa conversa, recebemos a ginecologista e professora do curso de medicina aqui da nossa Universidade Fevale, doutora Nadiane Albuquerque Lemos. Juntas vamos refletir sobre educação sexual, prevenção, saúde reprodutiva e a importância de garantir o cuidado e a proteção de crianças e adolescentes. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Vitalidade. Já conversamos sobre endometriose ainda esse ano e agora falando então sobre esse tema que está voltando com mais vigor nas mídias devido aos altos índices então de gravidez na adolescência. Então, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite e para que a gente possa refletir sobre um tema que é uma condição social e econômica, para todos nós, não só para aquela gestação talvez não planejada, não desejada por uma adolescente ou a sua família, mas que tem uma repercussão na nossa sociedade. Por que a gravidez, é considerada uma questão de saúde pública? Primeiro porque assim, nós temos indicadores de saúde para quantificar e qualificar a condição daquela população. E a saúde materna e saúde infantil são os nossos principais indicadores de uma saúde daquela população. Então, vários programas estão voltados para o pré-natal, para o parto e nascimento, e, no caso, também para a condição de qualquer mulher, adolescente, enfim, que esteja gestando naquela comunidade, naquele município, enfim. Nós temos aqui, falamos no início do programa, doutora, que a cada hora 44 adolescentes dão à luz no país, sendo que 5 delas têm menos de 15 anos, que implica no problema de também violência e abuso sexual, que nós vamos falar daqui a pouquinho mais. Outro dado que impressiona bastante também do DataSUS é que o número de partos de meninas de 15 a 19 anos em 2023 foi de quase 290 mil casos, partos registrados, e de 10 a 14 anos, quase 14 mil casos registrados. Quais são os principais riscos, então, especialmente falando agora da saúde da menina, em se engravidar numa fase que o corpo ainda está em formação, Primeiro a gente tem que ter muito cuidado em classificar a nossa condição de vida reprodutiva, O Ministério da Saúde, ele considera que há possibilidade de gestação de 10 a 42 anos, 49, dependendo da referência. O que a gente precisa pensar, Que o ideal de uma gestação é que ela aconteça no mínimo 2 anos depois do início do ciclo menstrual. Então, considerando que, em média, a menina vai ali ter o primeiro fluxo com 11, 12 anos, a gente estaria, no mínimo, ali em torno de 13, 14 anos. Antes de 14 anos, qualquer relação sexual, mesmo consensual, é uma violência. Por lei, é uma violência. Então, essas meninas, elas, além de estarem submetidas a uma situação de violência, essa situação pode ter resultado numa gestação, e se elas tiveram esses bebês entre 10 e 14 anos, será que foi orientada, foi dada a oportunidade de uma interrupção prevista em lei, porque é uma situação de estupro de vulnerável e a lei prevê a possibilidade de interrupção. Não é uma obrigatoriedade, É uma disponibilidade para que essas meninas possam ter essa opção. Disso que tu fala, assim, O nosso corpo, ele está preparado, aos 10 anos ele não está preparado, Essa menina, vamos supor que ela tivesse passado por a puberdade, tivesse tido desenvolvimento puberal,
muito provavelmente ela está no começo desse processo. Então a gente tem assim uma falência hormonal, uma falta de capacidade, a nossa estrutura. Eu costumo até dizer para os alunos, para os pacientes, assim, olha, toda mulher geneticamente falando, a princípio pode gestar, mas existem várias outras situações e fatores que vão dar risco ou melhorar a condição daquela gestação. Então, assim, temos esse critério de pelo menos 2 anos após ciclos, né? Eu costumo dizer que o ideal ainda é depois de ter esses ciclos regulares, porque significa que os nossos hormônios estão maduros, né? O corpo todo se modifica na gestação, a gente tem alteração de função respiratória, digestiva, gustação, todas as modificações, tanto por função hormonal, por uma condição anatômica, né? A gente comprime bexiga, comprime reto, e uma menina que ainda esteja num processo de crescimento, ou seja, ela está iniciando com o fator hormonal da puberdade e ela vai ter um tempo ainda de desenvolvimento ósseo, desenvolvimento, né, anatômico, acaba tendo um prejuízo e aumentando os riscos para aquela gestação e para aquele bebê, para aquela vida fetal, né? Isso sem falar nos fatores emocionais de uma gravidez indesejada, né? E também dos fatores sociais, porque a maioria, principalmente se de extrato socioeconômico mais baixo, né, tem que parar de estudar e modifica toda a rotina. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque algumas vezes a gente se projeta naquela situação, né? Eu não gostaria que minha filha tivesse um filho na adolescência, eu não gostaria que meu filho tivesse um bebê, uma gestação na adolescência. E algumas vezes também é o projeto de vida daquela menina, daquela família, porque é uma condição socioeconômica. A gestação na adolescência, ela não é só um problema de saúde pública, ela é um problema da comunidade, porque por essas questões, assim, além o projeto de vida de uma menina de 16 anos ter um filho, será que seria a única alternativa? Será que ela opta, entre aspas, por essa situação porque ela tem um desejo de ter um filho ou porque ela não tem outras oportunidades também, né? Ela tem dificuldade social porque ela tem dificuldade para ir para a escola, ela gostaria de fazer um jovem aprendiz, um trabalho voluntário e não tem a possibilidade. Então, a sociedade tem que estar envolvida nisso, né? E as condições emocionais, a gente sabe que mesmo quando uma gestação é planejada, mesmo quando, não sendo planejada, ela é desejada, a gente enfrenta muitas dificuldades, né? A adolescência por si só já é um momento de transformação hormonal, é um momento de transformação física, é um momento que o grupo ele é muito importante para o empoderamento, né, individual. E aí, estar numa situação mais vulnerável e ter uma gestação que já nos deixa mais vulnerável é a situação ideal para a adolescência. Então, essas condições são muito importantes. Gosto de frisar assim, antes dos 14 anos, nós temos uma condição legal, uma condição física que nos coloca legalmente de que é uma situação de violência, independente. Pode ser uma menina de 13 anos com o seu namoradinho de 13 anos. Estes dois jovens, eles não têm capacidade física e emocional para manter uma relação. Mas eles mantêm. É que a relação a gente tem que prever, né? Que tem que prevenir doenças e tem que prevenir gestação. Então, assim, aos 13 anos, aos 14 anos, a gente não tem essa maturidade. Então, antes dos 14 anos, estupro de vulnerável, uma condição legal. Entre os 14 ali e os 18 anos, a gente vai ter, e os 19, como tu traz como dado, né, do DataSUS, enfim, a gente tem uma variação importante da questão da evasão escolar, da questão da própria situação da comunidade, né? Daqui a pouco a gente se depara muitas vezes com pacientes que vêm assim, não, mas
a minha mãe deixa eu ter relação, a minha mãe deixa eu namorar, eu morar com meu namorado, eu morar com a minha namorada. A minha mãe teve bebê com 13, 14 anos. Então, tem uma condição cultural, social e econômica forte que a gente precisa debater muito mais em espaços que são possíveis, né? Na mídia, na escola, nos postos de saúde, nos serviços de saúde em geral. Para quê? O que é este tempo de ter uma relação e qual é a condição de ter uma relação. É muito mais fácil a gente dizer assim, não, adolescente não deve beber porque a gente não pode vender bebida alcoólica, né? Tá proibido, tem uma condição legal, porque não tem maturidade para beber, né? Usar o álcool vai modificar tanto o amadurecimento do sistema nervoso como a capacidade de entendimento das coisas. E uma gestação? E uma atividade sexual, né? Ter uma atividade sexual implica em prevenção de doenças e em prevenção de uma gestação não desejada, né? Na sua avaliação, quais são os principais fatores, assim, que têm desencadeado essa alta nos números de gravidez? Tem essa condição importante da violência, né? Da violência sexual, tanto aquela violência que a gente já classifica porque é antes dos 14 anos, como em condições entre 14, 15 e 19 anos. Então, a violência ela vem crescendo. Talvez uma dificuldade de reconhecer situações de violência dentro das unidades, dentro do serviço de saúde, dentro das escolas, na própria família, né? Porque, infelizmente, o agressor ele é, na maioria das vezes, conhecido, né? Não é um desconhecido, não só no núcleo familiar restrito, mas de pessoas que frequentam aquele núcleo familiar ou convivem com aquele núcleo familiar. Então, tem essa condição. Tem a questão de a gente ainda trabalhar com muito preconceito e com muita dificuldade da abordagem, da prevenção em relação à gestação, porque muitas condições sociais, quando a gente vai falar nesse assunto, ou quando se pensa nesse assunto, trazem muito assim, mas se a gente falar sobre sexualidade, a gente vai estar estimulando a ter. Adolescente não precisa de estímulo sexual, além do que ele já tem. Uma modificação hormonal, um apelo do convívio com os amigos, com a sociedade. Então, assim, tecnologias, redes sociais. As redes sociais. Então, falar ou não falar não vai ser a mudança de comportamento. Eu acredito que é ao contrário. Falar sobre prevenção, e não só a prevenção da gestação, mas a prevenção da IST, das infecções sexualmente transmissíveis, e da condição da maturidade. Para eu ter relação sexual, eu tenho que saber quais são as consequências. Não é só o prazer da relação, mesmo que seja, tiramos a condição da violência. Eu tô, né, com 14, 15, 16 anos, tenho um namorado, namoro há um tempo, resolvo ter relações com ele. Né? Ou vice-versa, o menino que conhece, ou relações homoafetivas, mas como a gente está falando de gravidez, a gente está falando que precisa de óvulo e espermatozoide. E eu digo isso para os alunos e para os pacientes. Óvulo é mulher, espermatozoide é homem. Então, né, nesse conjunto não é uma condição de gênero, mas sim, né, da condição reprodutiva. A gente precisa ter maturidade para tomar essa decisão de ter relação sexual. Por quê? Porque eu posso ter doenças e porque eu posso ter uma gestação. É uma consequência, né? Então as pessoas adultas também, né, têm que pensar nisso. Sim, todos nós, né? A gente precisa trabalhar planejamento sexual e planejamento reprodutivo. Agora eu não quero gestar. Por quê? Porque eu não posso, ou porque eu estou doente, ou porque eu não tenho condições financeiras, ou porque eu sou adolescente. Bom, então eu vou usar o método, né? É difícil o adolescente ir buscar o método espontaneamente, né? Então, assim, levar isso para dentro da escola, levar isso para a comunidade, orientar mães, orientar pais, olha, conversa com seu filho, vê o que está acontecendo. Não vai ser esse o estímulo. A orientação, né, cada vez mais vai fazer com que aquele adolescente reflita, né, e tenha uma noção das consequências.
né? Mesmo numa gestação, numa relação, né? Que seja consensual. Né? A Nadiane vai lá e fala que adolescente não pode ter relação sexual. Não, não é isso. A gente precisa ter maturidade para ter essa decisão, para as consequências dessa decisão. E um compromisso. Bom, se eu não quero ter filhos, eu tenho que usar algum método, eu tenho que me cuidar, né? Eu costumo dizer para os pacientes assim, usa preservativos e usa um outro método. Por quê? Porque a gente sabe que o preservativo, mesmo usado adequadamente, tem um risco de falha muito maior do que um método de longa duração. E muitos deles a gente tem disponível pelo Sistema Único. Então, assim, buscar isso, informar isso para as adolescentes, dizer assim, olha, existem métodos. Se tu não quer gestar agora, tu pode usar um método para não gestar. Isso tem a condição emocional que tu falou, por uma gestação indesejada e uma gestação num período de tanta vulnerabilidade. Tem o cuidado, né? Se eu estou dizendo que tem um risco maior para aquela menina, para o futuro dela reprodutivo e para as condições de vida dela e para aquele bebê, porque ela é imatura emocionalmente e fisicamente, né? Então a gente precisa trabalhar para evitar. Então não é condição assim, não fazer sexo. Né? É a condição da maturidade para saber. A gente fala na bebida, como eu usei o exemplo, né? A gente não vende bebida alcoólica para adolescente, para menor de 18 anos, né? Por quê? Porque tem uma motivação. Então, por mais que a gente saiba que muitas vezes o adolescente tem acesso à bebida e ele bebe, a gente tem já uma conivência social, né? A gente já entende a legislação e trabalha por isso. Não pode vender álcool, tem festa para adolescente, não vai ter bebida, né? A gente já condiciona. E a questão sexual? Por que a gente não aborda com tanta naturalidade? Porque a gente tem preconceito, porque as pessoas têm preconceitos. Você falou sobre a oferta, né, tanto do preservativo masculino quanto feminino, que é pouco falado e acredito que seja menos usado, né, pelo SUS. E além disso, as pílulas anticoncepcionais e outros métodos contraceptivos, quais você citaria como mais plausível ou melhor para ser usado durante essa fase de adolescência em que o corpo está se desenvolvendo? Assim, nós temos algumas opções pelo SUS. Entre essas opções, como tu falaste, os métodos de barreira. A gente não tem sempre disponível o preservativo feminino, mas a gente tem sempre disponível o masculino. Pela facilidade do uso, o feminino ele é mais caro e mais difícil da gente usar do ponto de vista de adesão das meninas. O preservativo masculino, ele é mais difundido, e aí entra essa questão sociocultural. Ele é mais fácil de utilizar e ele está em gôndolas, em farmácias, ele está na recepção do posto de saúde, então, né, ele fica bem mais acessível. Então, ele é uma condição que, para prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, é o único método que faz essa prevenção, né, os preservativos. A gente tem disponível a pílula combinada, onde tem estrógeno e progesterona. A gente sugere novamente que ela seja iniciada depois de 2 anos dos ciclos menstruais iniciados, né? Mas entre esperar amadurecer esse sistema hormonal e ter uma gestação é melhor, né? Acelerar esse processo com o uso de hormônios do que uma gestação indesejada. Então a gente tem a pílula combinada, a gente tem a pílula só com progestágeno, que é uma pílula que a gente usa continuamente, que a gente não faz pausa. Não menstrua daí? Não menstrua, pode ter alguns escapes, mas não é cíclica, né? Não é com a pausa onde a gente vai ter o sangramento da combinada que está disponível no Sistema Único. Nós temos o dispositivo intrauterino de cobre, né, que embora existam alguns tabus ainda contra o uso, ele é possível de ser usado em adolescente, né? Ele é possível de ser usado em adulto jovem, ele precisa de mais cuidados, sim, precisa, mas está disponível. A gente tem o injetável trimestral, que a gente vai utilizar a cada 3 meses, então ele tem um uso mais prolongado, né? Não precisa tomar diariamente como comprimido.
A gente tem a pílula mensal, que também é combinada, é os 2 tipos de hormônio, a trimestral é um só, igual aquele que a gente usa continuamente e não menstrua. E em situações especiais, agora está disponibilizado, compra centralizada pelo Ministério da Saúde, o Implanon, que é aquele implante, né? Algumas pessoas falam que é o chip, mas é um canudinho de hormônios que a gente coloca no braço, porque em condições especiais é um método caro, é um método que tem uma durabilidade de 3 anos, então a pessoa que se dispõe, adolescente que se dispõe, que está em situação de vulnerabilidade, né? A gente trabalha dos 15, até os 18 anos para a utilização, então vulnerabilidade, restrita, né, em condições, abrigada, então tem algumas condições que a gente está colocando o implante, mas a gente precisa ter esse cuidado também, porque tem esse tempo, né, de uso e de desejo de não gestar, enfim. Então a gente tem várias opções. Não existe, nem para mulher adulta, assim, um método que eu diga assim, esse é o teu, né? Olhando para a pessoa ou pelo desejo da pessoa. A gente tem que ver uma série de fatores, né? Condição física da pessoa, se tem algum evento tromboembólico na família, na própria pessoa, às vezes tem uma mãe, uma tia que teve uma trombose venosa, né? Uma trombose, uma embolia pulmonar, enfim, então vai ter condições histórico, né? De cânceres. Então a gente tem um cuidado para avaliar. A menina que fuma, ela não deve usar estrógenos, né? Pelo menos não por muito tempo, enfim. Então tem alguns critérios que a gente sempre sugere ir descartando. É difícil uma adolescente ter hipertensão, mas hipertensão mesmo controlada é uma restrição de uso hormonal. Então vão ter algumas situações. Então não existe o melhor para adolescente ou o melhor para a mulher. Existem opções e a gente tem que trabalhar um pouco na história, porque, por exemplo, eu posso achar que um injetável, a injeção é ótima para adolescente, porque a cada 3 meses não precisa lembrar que é uma dificuldade de tomar o comprimido. Mas tem gente que tem pânico de agulha, né? Tudo bem, podemos trabalhar o pânico para pensar num outro momento, mas não adianta eu dizer para adolescente, olha, tu vai ter que tomar uma injeção. Não gosto de agulha, não quero tomar injeção. Então, quer o comprimido? O comprimido não tem problema. Não, mas olha só, tu vai lembrar de tomar todo dia, mais ou menos no mesmo horário, porque não pode tomar cada dia num horário diferente. Eu falo mais ou menos, porque às vezes também ela se assusta, eu não tomei às 7, eu tomei às 7h15. Não, tudo bem, né? Não dá para tomar um dia às 7 da manhã e o outro dia às 7 da noite, porque daí a gente perde a ciclicidade. Mas, então, a menina que tem medo de agulha pode tomar um comprimido. A menina que esquece pode tomar um injetável. A menina que não quer tomar injeção e não quer usar o comprimido, pode ser uma indicação de um DIU, então, né, do dispositivo intrauterino. Muito pessoal, muito pela condição física, histórico familiar, né, hábitos e o que é mais confortável. Pode ser mais confortável para mim e não ser para ti. E tá tudo bem. Né? Funciona bem para ti e não funciona para mim. Né? Às vezes as pacientes até falam assim, minha amiga usou e não deu certo. Não, mas a tua amiga usou e não deu certo porque tinha características dela. Talvez para ti dê certo. Né? Então tem que valorizar isso na escolha. Mas mostrar a oferta, dizer que é possível. Né? Porque algumas meninas têm dificuldade, alguns meninos se interessam por saber, né? Eu ainda costumo brincar que certamente que se os homens engravidassem, a gente teria muito mais métodos, né? Muito mais condições, assim, porque ainda existe uma desigualdade, né? Social, não é em todos os lugares, a gente tem evoluído muito, mas é uma condição que a gente vive ainda, né? Essa desigualdade entre homens e mulheres, e como nós temos um controle maior, porque para os homens é mais restrita as opções de anticoncepção, né? Acaba que a gente tem que lidar com essas pequenas situações individuais para usar algum método de prevenção, né?
Falando um pouquinho sobre a pílula do dia seguinte, né, e de como ela, e alerta de como ela não deve ser usada como um método ela não é um método regular, né? Não, ela é uma alternativa e que bom que a gente tem essa alternativa, extrema, né? Mas a gente recomenda que o uso seja feito naquelas relações em que a proteção com preservativos falhou, ou a paciente, a menina, enfim, estava usando o antibiótico e aí ficou com dúvida se o anticoncepcional estava fazendo efeito, aí teve uma relação desprotegida. A gente lança mão em situações específicas. Não é um método continuado, que é isso que tu falasse, assim, uso como método anticoncepcional. Não, por quê? Porque é uma quantidade de hormônios muito alta, justamente para evitar que ocorra a ovulação naquele momento, para dificultar a ascensão do espermatozoide, a mobilidade da trompa, para dificultar, se houvesse fecundação, que esse material se nidasse na cavidade uterina. Então, ela tem mecanismos de ação com uma carga hormonal muito alta. Então, a gente evita que seja um método de utilização continuada. Ela é, justamente como o nome diz, uma anticoncepção hormonal de emergência, para a gente usar naquele momento em que o uso do preservativo falhou, o método, por algum motivo, não estava sendo utilizado, ou esqueceu durante 2 dias de tomar o anticoncepcional, teve uma relação desprotegida, e a gente utilizar a pílula do dia seguinte. O que acontece quando acaba usando por muitas vezes? O ciclo fica completamente irregular, porque a gente usa muito hormônio numa apresentação, né, única. Então a gente tem uma alteração hormonal, é difícil depois a gente controlar o ciclo, saber quando está ovulando, tu tem, né, às vezes sintomas de dor mamária, congestão mamária, aumento de cólicas, então não é recomendável, né, é para uma situação de emergência. Se essa situação de emergência ela começa a acontecer sempre, a gente tem que também trabalhar com essa adolescente, principalmente, que, olha, vamos ter que pensar num método mais efetivo, né? Usa preservativos, anda com preservativo na bolsa, né? Então, essas recomendações. Às vezes, as pessoas dizem assim, de novo, né? Mas se andar com preservativo na bolsa quer dizer que eu vou transar? Não! Né? Não, muito pelo contrário, talvez se tu transar, tu vai ter uma prevenção. Quando tu não tem, tu vai transar igual, vai ter uma relação igual, e talvez não tenha prevenção acessível, né? E adolescente, muitas vezes no calor da hora, enfim, de preliminares, não vai dizer assim, não vou ter relação porque eu estou sem preservativo, vamos parar aqui, vamos buscar um preservativo numa farmácia, né? Então, é uma condição. As meninas estão cada vez mais menstruando mais cedo, né? Menarca, primeira menstruação. Como isso impacta nesse cenário, né? E quais são os fatores, falando um pouquinho sobre isso, que estimulam, então, a cada vez as meninas estarem menstruando mais cedo, né? A importância delas também, dos pais ajudarem a compreender o ciclo menstrual, as fases, as mudanças que acontecem no seu próprio corpo, né? Antes de partir para uma outra situação de gravidez. Sim. Hoje, o que acontece? Para a gente começar a menstruar, né, a gente precisa ter uma maturidade hormonal. Essa maturidade, ela parte do sistema nervoso central, do cérebro da gente, né, do hipotálamo, que é uma parte do nosso cérebro. Isso tem toda uma condição fisiológica para acontecer, mas também ela responde a estímulos. E hoje a gente tem muito estímulo nas redes sociais, nas mídias, a gente tem muito estímulo, maquiagens, fazer unhas, usar salto, tudo isso acaba fazendo com que essa partezinha do nosso cérebro que vai comandar a gente ter um ciclo, né, menstrual com alterações lá no nosso útero, no nosso ovário, vai propiciar essas alterações. Então, assim, deixem as crianças serem crianças,
né? Isso é um recado assim, na escola, na rede de amigos, criança não namora, né? Como é comum assim, tá namorando, tem algum namoradinho na escola, às vezes uma avó, um avô, algum amigo da família, já tá namorando, né? Assim, deixem essa possibilidade para a vida da adolescente, a vida da adulta jovem, do adulto jovem. Né? Criança não precisa namorar, criança não precisa usar maquiagem, criança não precisa fazer isso. Mas é só um batonzinho, é só, né, um blushzinho assim. Não precisa. Mas vai ter a festa junina. Bom, então usa a festa junina para dizer assim, bom, então hoje, olha que legal, hoje vai poder, a gente vai fazer uma caracterização, vamos fazer um teatro, mas não deixar aquilo ser um estímulo. Hoje tem meninas de 8, 9 anos que não vão para a escola sem passar um gloss, sem passar uma maquiagem. Não existe necessidade disso. Isso é um estímulo, por mais que seja assim, um estímulo quase que imperceptível, né? Tá lá com 12 anos, assim, quero usar um salto. Uma criança de 12 anos não precisa usar salto, né? Ela pode ir muito bem para um evento, para uma festa, com um sapatinho, uma sandalinha. Hoje elas adoram usar tênis, então estimula o uso do tênis. Então esses apelos acontecem, né? E a criança acaba tendo uma condição de maturidade cerebral, que eu costumo dizer assim que ela é fictícia, porque na verdade não existe essa maturidade emocional, né? Porque essa carga toda não vem, e acaba que a gente tem esse início da menstruação, né, mais precoce. A gente começa com várias modificações, embora algumas pessoas acham que a adolescência, que a puberdade inicia com a menstruação, não é verdade. A gente inicia pelo desenvolvimento das mamas, que é o botão mamário, aquela bolinha que aparece na mama. Geralmente ela aparece numa mama só, né? Às vezes as mães se preocupam, olha, tem uma bolinha nessa mama e não tem na outra, ou as próprias meninas referem isso. Isso começa a acontecer habitualmente entre 8 e 9 anos. Se acontecer muito antes ou muito depois, é uma possibilidade de conversar com o pediatra, né? Com o médico de família e comunidade que está na unidade básica, para poder avaliar se está mesmo naquele período. Por quê? Porque começa a desenvolver as mamas, na sequência começa a desenvolver os pelinhos na região do púbis, os pelinhos axilares, né? Que são sinais. Quando essas condições estão amadurecidas, a gente menstrua. Depois que a gente menstrua, a evolução, a tendência é a gente já ter essa função cerebral, essa função toda até, né, da nossa hipófise, dos nossos órgãos genitais, para a reprodução. Quando a gente ovula, a gente pode gestar. Se a gente começa a ovular mais cedo, a gente tem possibilidades de gestar mais cedo. Então a gente tem que alertar essa família, a gente tem que alertar essa menina, né? A gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque a gente acaba tendo assim condições de diminuição, né, de altura estimada, né, das meninas ficarem com uma estatura menor, este apelo daí sexual com o desenvolvimento das mamas, com o desenvolvimento do corpo, ele acaba sendo também permitido, entre aspas, né, porque tem essa necessidade. O desejo é uma coisa que vem da nossa condição hormonal e dos estímulos que vão acontecer, mas tendo hormônios, isso vai aumentar também. Então, toda essa precocidade do desenvolvimento pode fazer uma gestação precoce, indesejada, né? Porque tem a condição. E a regularidade do ciclo? Não é de primeira, assim, a menina engravida, né? E já vai ter um ciclo. Muitas mulheres adultas ainda não têm um ciclo regular. A partir do momento que a gente tem a primeira menstruação, que tu falasse, a menarca, existe um tempo que a gente considera habitual para regularizar esse ciclo. Então, e por isso que a gente fala nos 2 anos, para a primeira gestação. Mas mesmo não estando regular, pode engravidar, né? Pode. Essa é a situação. Às vezes assim, a menina fica 2, 3 meses sem menstruar, e aí, é que não menstrua regularmente, aí quando vê, já está com uma gestação em evolução, né? Então, assim, os primeiros ciclos, eles tendem a ser sem ovulação, serem anovulatórios, mas é uma tendência, não tem como a gente saber, né? Eu posso nem menstruar e gestar,
né? Tem quantas situações infelizes de abusos de meninas que não menstruam resultam em gestação porque elas ovularam, elas só não tiveram uma descamação do endométrio e acabaram tendo uma gestação. Então, a regularidade do ciclo, ela ocorre a partir de 2 anos da primeira menstruação. Acontece assim com todas as mulheres? Não, né? Algumas menstruam uma vez e vão menstruando todos os meses para o resto da vida. Tem outras que vão ter ciclos mais longos, mais curtos, né? Então, tem a regularidade pessoal. A gente costuma dizer que o ciclo ele é em torno de 28 dias, 4 semanas, né? Entre o primeiro dia de uma menstruação e o primeiro dia da outra. Mas tem mulheres que têm ciclos mais curtos, de 21, 20. Tem mulheres que têm ciclos um pouquinho mais longos, 35, 38. Isso não é um problema, desde que ela tenha uma regularidade. Eu sempre tenho ciclos de 22 dias, tá bem? Porque o teu ciclo é de 22 dias. O de uma outra pessoa pode ser de 28, de uma outra de 30. Né? Então, esse cuidado a gente também tem que ter em observar. E toda a menina, né, toda mulher que está no período de vida reprodutiva, ou seja, que ela cicla, ela menstrua, ela ovula, ela pode gestar. Né? Seja a menina precocemente numa situação, né, que nós consideramos violência, abaixo dos 14 anos, seja numa mulher, às vezes com 40, 45, basta ovular. Doutora, falando um pouquinho, nós comentamos um pouco no início do programa que o preservativo é um método de barreira, né? E falando agora um pouquinho também sobre os altos índices, né, de infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem altos índices aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Falamos isso no programa no mês de dezembro, né, em alusão ao dezembro vermelho, né, o cuidado com especialmente o HIV/AIDS, né. A importância do preservativo, da camisinha, então, para impedir esse tipo de doença, né? Uhum. As ISTs, né, que a gente já antigamente chamou de doença sexualmente transmissível, mas nem sempre a gente está doente, a gente pode estar infectado, né? A pessoa que vive com HIV, ela pode conviver com o vírus e não estar doente. A pessoa que vive com HPV, com herpes, enfim. Bom, a única coisa que nos faz não ter nenhum risco de uma IST, de uma infecção sexualmente transmissível, é a abstinência, né? É a única situação. Bom, mas nós, né, temos uma condição física, hormonal, prazerosa, quando uma relação consensual, o desejo de ter filhos, então a gente tem relação sexual. O preservativo é a única possibilidade que a gente tem de proteção. O cuidado é que este uso do preservativo, ele tem que ser considerado para todas as práticas sexuais, via vaginal, via anal, via oral, tem que ser considerado. E ele deve ser considerado durante toda a relação, porque as preliminares, elas são menos possíveis da gente ter uma contaminação, mas não são impossíveis. Né? Então, o contato de uma secreção peniana com uma lesão na mucosa da vagina pode transmitir do homem para a mulher, da mulher para o homem. Né? Então, relações homoafetivas, mulher com mulher não tem risco porque a secreção é menor. Tem risco. Né? A própria manipulação genital tem risco. Então, assim, sempre que tiver alguma lesão urogenital, né, no pênis, na vagina, na vulva, nos lábios, nos pelos, é importante avaliar, certo? Sempre que algum dos parceiros estiver em tratamento para alguma IST, tem que usar preservativos. Mas ambos estão tratando, tem que usar preservativos. O fato da gente estar com alguma alteração, nós mulheres, por exemplo, assim, temos uma secreção vaginal habitual e às vezes por algum momento ela tem uma alteração. E essa alteração da coceira, da cheiro ruim, né, tem essas condições. A gente tem que avaliar, se necessário, tem que tratar
nem sempre, né, são condições de infecção e, na grande maioria, não são infecções sexualmente transmissíveis. Mas, se não tratadas, vão mudar a nossa flora vaginal e proporcionar que outros micro-organismos, em outras relações, possam nos infectar. A relação sexual, quanto mais precoce, ela nos dá a possibilidade de entrar em contato com mais agentes. Então, também é um cuidado que a gente tem que ter. O uso do preservativo, ele deve ser continuado, né? Ou seja, ele deve ser utilizado durante toda a relação, não só em condições de penetração, né? Ele deve ser observado. Muitas vezes a gente orienta a manipulação de órgãos genitais até em algumas situações, com lesões, com infecções, com uso de proteção na mão. Então, tem situações. Na condição de ter uma dúvida, procura um serviço de saúde, procura uma orientação, né? Nós, médicos, os enfermeiros, os agentes comunitários para aquelas regiões onde a gente tem estratégia de saúde da família, eles vão levar essa dúvida para a equipe. Se eles não souberem todas as respostas, a gente vai dar um retorno. Então, é importante, porque vem aumentando, porque a gente tem cada vez mais práticas sexuais precoces, múltiplos parceiros, né? É muito pouco provável que aquela relação ali, mesmo que se acredite no primeiro amor, ela vá permanecer por um longo tempo na vida, e tá tudo bem, a pessoa não é obrigada a conviver, a casar, a ter uma vida em comum com alguém que ela não queira. Ela pode ter oportunidades, né, com outros parceiros, parceiras, enfim, mas a exposição é maior, né? Se não tiver um cuidado de cada alteração, procurar um serviço de saúde e o uso do preservativo, em relações que, mas a Nadiane fala, usa preservativo, mas eu quero engravidar. Não, eu estou falando em situações em que há possibilidade de eu ter múltiplos parceiros, de eu ter múltiplas relações num mesmo período, né? Eu não estou programando uma gestação, né? Então, assim, vai pra balada, conhece alguém legal, quer ter relação com essa pessoa, tá tudo bem, cada um tem a sua escolha em relação a isso. Mas quem vê cara não vê coração, né? A gente não consegue saber. A pessoa... O histórico. O histórico, né? Eu brinco muito assim, né? Eu digo para os meus alunos assim, e para as minhas pacientes também. Eu só tenho... Vem uma menina, por exemplo. Não, eu só tive relação com o Joãozinho, né? É só com o Joãozinho, que legal. E o Joãozinho? Não, o Joãozinho só teve relação comigo e com a Maria. Contigo e com a Maria. E a Maria? A Maria teve com mais 3. E os mais 3 da Maria, com mais 4. Então, quando a gente tem relação com uma única pessoa, talvez a gente esteja com o contato e o contágio possível de outras várias pessoas, né? E algumas doenças, elas vão ter a gente vai ser portadora, né, de algum vírus, de alguma situação, e pode não ter nenhuma lesão, pode não ter nenhuma clínica, nenhuma queixa. E às vezes isso fica incubado por muito tempo. E aí eu vou ter uma relação hoje, mas eu vou ter uma lesão daqui a 5 anos, né? Então, precisa ter cuidado. Porque essa condição de ter múltiplos parceiros, né, de ter várias possibilidades de relação sexual, condições de ter relações heteroafetivas, homoafetivas, não é uma condição de preconceito, é uma condição de cuidado. Quero ter relações com várias pessoas, é uma escolha minha, não tenho um impeditivo para isso. Eu sou uma adolescente com 16 anos, com 18, não entro mais na faixa, né, de vulnerabilidade de condição de estupro. Então eu tenho essa escolha, mas eu preciso ter cuidado. E não falar de sexo não previne não fazer sexo e, pior, nos deixa vulnerável para situações onde posso ter uma relação desprotegida porque não fui num médico para pedir um método anticoncepcional, não uso um preservativo porque eu nem estava pensando em ter relação hoje. Bom, mas então
um preservativo na bolsa, um preservativo no bolso, né? Doutora, nós vivemos um momento, né, bem acentuado de desconstrução do machismo, uma luta, né, não só feminina, uma luta de homens e mulheres pela desconstrução do machismo. Nesse sentido, como orientar os meninos também, porque a gravidez não é exclusiva da mulher, né, e nessa fase, né, em que eles também estão, né, passando por diversas transformações no corpo, né, dos meninos, né, como os pais orientar também, porque os dois têm a mesma responsabilidade, né? A gente sabe que as estatísticas, que a realidade é bem diferente, né, que a maioria tem muito mais mães solos, que os meninos abandonam, né? Mas como trabalhar isso dentro da família, né, e dentro das escolas também? Primeiro que o menino, ele sofre essas modificações hormonais também da puberdade, né? Ele também tem que ser muito orientado, para os adolescentes, né? Ele tem que ser muito bem orientado de que, primeiro, sexo antes dos 14 anos, teoricamente, né, pela nossa legislação, tem essa condição de violência. Se o menino tem mais de 14 anos e a menina tem menos, também é uma situação de violência. Então, os meninos têm que saber. Eu já tive oportunidades de estar atendendo meninas, né, com menos de 14 anos que estavam tendo relações, né, e que isso é uma notificação, com meninos acima de 14 anos. Né, e muitas vezes eles nem sabem que estão cometendo uma infração legal. Né? Então, é importante levar isso para dentro da escola, levar isso para dentro da família. Nas relações, né, a partir de 15, 16 anos, é isso assim, ó, tu ter relações não é um impeditivo, mas tu tem que ter responsabilidade. Responsabilidade para não transmitir ou não contrair uma doença, né? Para não ter uma infecção, para, na possibilidade de uma relação, estar prevenido e não correr o risco de uma gestação. No caso de uma gestação, né, a família toda acaba sendo envolvida, porque às vezes é um menino de 16, 17 anos, aí a mãe preocupada se ele vai manter a escola, se ele vai assumir, se ele não vai... Acaba tendo todo o envolvimento, mãe, pai, avós. Então, os meninos, eles têm que ser igualmente orientados e igualmente responsabilizados. A gente só tem esses índices de gestação na adolescência porque alguém, né, engravidou essas meninas. E não é responsabilizar o homem ou responsabilizar a mulher. É uma responsabilidade mútua. E é tão importante, por isso que eu brinco muito com essa condição do uso de métodos e ter métodos para homens, para meninos, porque assim, ó, se eu engravidei, durante 9 meses eu não vou engravidar de novo, eu como mulher, né? Um homem, ele pode engravidar uma mulher hoje, uma mulher amanhã, outra mulher depois de amanhã. Eu não vou engravidar de outros homens, embora até tenha uma série na TV que houve essa condição, enfim, mas é uma condição rara e tem que ser muito próxima, né, as relações. Às vezes, mesmo uma gestação gemelar do mesmo, da mesma relação sexual, teve que ter 2 óvulos, então tem várias outras condições, não é o mais comum. Né? Então, eu estando grávida, eu não vou engravidar de novo se não considerarmos 9 meses, pelo menos nos 8. Né? Nesses 8 meses, um homem, um menino pode engravidar outras mulheres. Então, é tão importante a gente pensar nisso, pensar na prevenção de gestações indesejadas, de gestação na adolescência, de gestações com risco, pensando em cuidados com esse menino, com esse homem. Né? Por quê? Porque é isso. Enquanto a namorada, a mulher, ou a amiga, ou a conhecida que teve relações com aquele menino está grávida, ela não vai engravidar de novo. Né? Ele pode engravidar outras mulheres. Então, isso é uma condição bem importante. Responsabilidade é para todos. Além da condição legal, né? Porque mesmo muitas vezes a gente fala assim, não, a gente tem uma possibilidade de
mães serem a responsável, né? Mulheres serem responsáveis financeiramente, emocionalmente por uma família, enfim, tudo isso é possível. Mas a própria criança, ela tem direito, ela pode procurar né, um reconhecimento de paternidade. A gente vê isso entre os famosos, porque tem a questão, às vezes, muito financeira que vai ter uma vantagem. Mas nada impede que aquela criança mesmo criada por avós, por tios, pela mãe, enfim, ela não busque direitos mais tarde, né? Ou reconhecimento. Tem muitas pessoas que falam assim, não, eu queria pelo menos o sobrenome do meu pai. Eu não quero dinheiro, eu não quero, né? Eu quero sobrenome. Então, assim, ó, tem tudo isso, tem uma condição legal também, né? Mas a responsabilidade emocional. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, então, a quem está nos assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claro, e também pelo nosso YouTube aqui da TV Câmara NH. Bom, eu gostaria muito de que as nossas crianças, né, tivessem a oportunidade de, à medida que tem capacidade de entendimento, a gente pudesse falar com meninos, com meninas, sobre sexualidade, sobre o cuidado com os seus órgãos genitais, quem pode e quem não deve chegar perto, manipular, né, a genitália, para a gente ter menos risco de condições de violência, para que essa menina, esse menino reconheça o seu corpo, respeite o seu corpo, respeitando a si, a chance da gente respeitar o outro sempre aumenta, e que, de forma alguma, falar sobre sexo vai ser uma forma de a gente incentivar um adolescente, um pré-adolescente a práticas sexuais. A transformação hormonal, ela já faz isso. O nosso dever, né, como profissionais de saúde, como educadores, como sociedade em geral, porque é um problema social, a condição dessa vulnerabilidade, tanto para a violência como para gestações precoces ou indesejadas, a nossa responsabilidade é levar a informação. E quando a gente não tem, porque às vezes a gente não tem, a gente é um serviço de mídia, a gente é um serviço né, de aplicar conhecimentos de outras pessoas, buscar esses conhecimentos para poder orientar da melhor forma. Doutora, te agradeço pelo nosso bate-papo de hoje. Passou tão rápido, mas tantas informações importantes, né? E obrigada pela parceria, sempre trazendo esses temas importantes aqui para discussão no nosso programa. Com certeza. Aceitando os nossos convites, né? Falamos sobre endometriose, agora gravidez na adolescência. Passamos também sobre a importância, né, das doenças, de se prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis. A gente que agradece a oportunidade de poder falar da anticoncepção, dos cuidados, né? O cuidado com o nosso corpo, o cuidado com a nossa mente, né? Que a gente falou. Então, a gente fica à disposição para outros temas que se possa contribuir. Muito obrigada. A gravidez na adolescência não é só um assunto de saúde, é também de educação, de direitos e de proteção. Garantir que meninas e meninos possam fazer escolhas conscientes, com acesso à informação, atendimento humanizado e segurança é um compromisso que envolve escolas, famílias, profissionais e o poder público. Hoje batemos um papo com a médica ginecologista e professora aqui da nossa Universidade Fevale, Nadiane Albuquerque Lemos. Você pode rever esse episódio no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara NH, ou na programação da TV Câmara no canal 16 da Claro. Até o próximo Vitalidade!